Mais alguns exemplos. O primeiro deles aí, o E, né, na verdade, na sequência aí. Determine a área limitada pelo gráfico da função f de x igual a menos 4 mais x quadrado e o eixo x. Então perceba o seguinte, essa função, quando eu faço o gráfico dela, é uma função quadrática, uma parábola, com cavidade voltada para cima. Então quando eu faço a substituição aqui, 0 ao quadrado dá zero, a função vai valer menos 4. Aqui. Quando x for 1, 1 ao quadrado dá 1, menos 4 mais 1, menos 3. Está por aqui. Quando x for 2, 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 mais 4, 0. Está aqui. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 mais 1, menos 3. Está aqui. Menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Daqui. Se eu marco os pontos aí, eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima. Algo assim. Essa é a minha f de x. Além disso, dessa informação, ele me dá o eixo x. E se eu olhar, então, a função com o eixo x limita essa região aqui, ó. Olha o eixo x e o gráfico da função, nós temos essa região aqui. Está em amarelo aí sendo limitada. Essa região que a gente precisa calcular a área. Como que eu vou fazer para calcular a área? É a área da função até o eixo x. Só que essa parte em que eu estou calculando, a função está abaixo do eixo x. Isso quer dizer que ela é menor ou igual a zero. Certo? Então eu vou precisar aplicar o módulo. Tá? Então essa área que eu quero encontrar ali, ela vai ser integral. Tá? O x está variando de menos 2 até 2. Tá certo? Da função menos 4 mais x ao quadrado dx. E aí, como a função está assumindo valores negativos, eu aplico o módulo. Bem, então vamos resolver agora. Isso vai ficar igual módulo. Resolvo a integral. Então a integral vai ficar menos 4x mais x ao cubo sobre 3 no intervalo de menos 2 até 2. Módulo disso. Então vamos lá, vamos aplicar agora aqui. Substituir primeiro por 2. Vai ficar módulo. Vou substituir primeiro por 2. Então vai ficar menos 4 vezes 2, menos 8. Mais 8, já que é 2 ao cubo, dividido por 3. Fiquei primeiro, né, o limite superior. Menos, agora eu vou substituir pelo limite inferior. Então vai ficar menos 4 vezes menos 2, isso dá 8. Certo? Mais, aqui mais, né? Só que aqui vai ficar menos 2 ao cubo, dá menos 8 terços. Com esse mais fica menos 8 terços. Agora vamos sumir com esses parênteses, fazer o jogo de sinal. Então vai ficar menos 8 mais 8 terços. E aqui vai ficar menos 8 mais 8 terços, quando eu faço o jogo de sinal. E aí, então, para finalizarmos aqui, vou fazer, ó, tá tudo em módulo, né? Menos 8, menos 8, menos 16. Mais 8 terços, mais 8 terços, 16 terços.
Vou tirar o mínimo aí. O mínimo entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1, 3. Vezes menos 16, menos 48. Mais 3 dividido por 3 dá 1, vezes 16, 16. Isso vai dar, então, módulo de menos 48 mais 16, isso dá menos 32 sobre 3. E o módulo disso, então, vai dar 32 dividido por 3 unidades de área, já que a gente está calculando a área. Certo? Se quisesse fazer, ia dar 10,67 aproximadamente. Esse é o valor dessa área aqui, ó, compreendida entre a função menos 4 mais x² e o eixo x. E por último, agora, uma função trigonométrica. Então, nós temos f de x igual a seno de x. Então, eu quero saber a área dessa função, né, compreendida entre essa função e o eixo x, né, de 0 até 2π. Se a gente fizer aqui, ó, aqui, né, o eixo, certo? X e y. Eu vou colocar 2π aqui, metade 2π aqui, π sobre 2 aqui, aqui 3π sobre 2. Tá? E vamos lá, seno de 0. Então, 1 aqui, menos 1 aqui. Então, vamos lá, seno de 0. Seno de 0 é 0, tá aqui. Seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Aqui. Seno de π dá 0. 3π sobre 2, menos 1. 2π dá 0. Tá? Posso atribuir mais valores, tá? Como não é o foco aqui, se eu lembrar o gráfico da função seno, ela faz algo assim. E aí ele quer essa área, a área compreendida entre essa função, o eixo x, de x igual a 0 até x igual a 2π. Então, quando eu pego essa função e o eixo x, nós temos essa região aqui, ó. Essa e essa. Então, essa é a região S que eu quero calcular a área. Só que aqui eu vou ter que tomar cuidado, por quê? Porque, na verdade, eu vou ter duas áreas. Eu vou ter esse pedacinho aqui, que eu vou chamar de S1, e esse pedacinho aqui, ó, eu vou chamar de S2. Então, na verdade, a minha área toda que eu quero, ela é a soma da S1 mais a S2. Mas por que você teve que dividir? Porque eu tenho uma parte em que minha função é positiva e tem uma parte em que minha função é negativa. Então, lembra que quando a função é negativa, eu tenho que aplicar o módulo. Então, resolver essa integral, calcular essa área, significa resolver essas duas integrais. Eu vou ter que fazer uma integral de 0 a π de seno de x dx, que seria a S1. Depois eu vou ter que fazer mais a área da S2. Só que como a S2, a função é negativa, eu tenho que colocar o módulo da integral de π a 2π da função. A função é a mesma, seno de x dx. Tenho que resolver essas duas integrais. Na prática, pessoal, a gente percebe que essas áreas são iguais. Então, bastava eu fazer uma e multiplicar por 2. Mas eu vou fazer as duas, tá? Vai ficar S igual. Essa primeira parte, integral de seno de x. Integral de seno de x é
menos cosseno de x. É isso? Então fica menos cosseno de x no intervalo de 0 a π, mais o módulo de menos cosseno de x no intervalo de π até 2π. Essas duas integrais aqui. Isso vai dar igual. Vou fazer aqui no cantinho embaixo. Ó. Quando eu substituir essa primeira aqui por π, vai ficar menos cosseno de π menos cosseno de zero. Não é isso? Então, substituir não. Vai ficar menos cosseno de π menos... Eu substituo de novo por menos cosseno de zero. Essa é a primeira parte. Certo? Mais, aí vai ficar em módulo, menos cosseno de 2π. Vai ficar menos, de novo, menos cosseno de π. Em módulo. Bem, vamos finalizar. Quanto que é o cosseno de π? Cosseno de π, se vocês lembrarem, é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1. Com esse menos, isso vai dar 1. Quanto que é o cosseno de zero? O cosseno de zero é 1. Com esse menos, fica menos 1. Com esse menos lá de fora, fica 1 também. Então, fica 1 mais 1. Mais, agora em módulo. Vamos fazer essa parte aqui. Cosseno de 2π. Cosseno de 2π deu uma volta. É a mesma coisa que cosseno de zero. Vale 1. Com esse menos, fica menos 1. Cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Com esse menos, fica mais. Com esse menos, fica menos. Tá? Então, aqui vai ficar ó, 2 mais o módulo de menos 2. Módulo de menos 2 é 2. 2 mais 2, isso vai dar 4 unidades de área. Opa. Unidades de área. Essa é a área, então, dessa região amarela. Nós dividimos em duas áreas para poder fazer o cálculo. Tá certo? Com isso, então, após esses exemplos, ficam alguns exercícios para vocês fazerem aí o cálculo de área